Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao BioVida. É sempre um prazer enorme, uma satisfação imensa conversar com vocês aqui. Trazer um pouquinho do que a gente tenta entender, né, e ajudar vocês em alguns momentos aí. Hoje, a nossa aula especial é isso aí, ó. É uma introdução básica sobre o sistema endócrino, para a gente conhecer o sistema, para a gente identificar as suas funções, não é? Eu falo que é um dos sistemas mais gostosos de você trabalhar e de entender, porque muito dele você entende muitos processos que se passam dentro do seu organismo. Vamos entender o que o sistema endócrino faz e para que ele serve? Para eu entender essa relação, eu preciso entender essa relação aí, ó, a ação conjunta entre o sistema nervoso e endócrino. O sistema nervoso e o sistema endócrino, eles atuam juntos no organismo. E essa ação conjunta leva à homeostase, ou seja, ao equilíbrio funcional dinâmico do corpo. Fazer com que o corpo funcione de maneira perfeita, integrada. Só que existem diferenças. Tanto que, por exemplo, a mensagem transmitida por um e por outro é transmitida de maneira distinta. A mensagem pelo sistema nervoso ela é uma mensagem normalmente eletroquímica, né? O impulso elétrico. Já o sistema endócrino é uma mensagem química, através de moléculas específicas. Outra questão é a velocidade. A transmissão do impulso nervoso ela tem uma velocidade muito alta, muito rápida, enquanto que no sistema endócrino a velocidade de transmissão é muito baixa. Isso por quê? Porque o sistema nervoso transmite pelos neurônios, enquanto o sistema endócrino, a transmissão principalmente é feita pelo sangue, pela liberação de hormônios na corrente sanguínea. Um outro detalhe que eu não coloquei, mas que é importante você saber. A durabilidade da resposta depois de mandada. Você mandou a mensagem. A mensagem foi no nervoso rapidinho, no endócrino mais lento. Você teve uma resposta a partir dessa mensagem. No nervoso, essa resposta, quando você tira a mensagem, ela acaba. Ela tem curta duração. A resposta é uma resposta de curta duração. Enquanto no endócrino, não. É uma resposta de longa duração. Agora, esses sistemas atuam junto. Em quais momentos do nosso organismo? Olha aí. Reprodução, no seu crescimento, no seu desenvolvimento e no metabolismo das suas células. Você é controlado por eles. Todo mundo ouviu falar, inclusive aqui, né, para vocês os adolescentes têm o hormônio à flor da pele. Gente, nós sempre temos hormônios que controlam o nosso organismo. Por exemplo, nos insetos, quando eles fazem a troca do exoesqueleto, é controlado por um hormônio. Existe um hormônio que determina o controle de crescimento do inseto, que determina ele fazer a troca do exoesqueleto. Então nós temos hormônios que controlam e regulam o nosso funcionamento desde que nós éramos embriõezinhos. Desde lá. E hoje, claro, na adolescência, por exemplo, nós temos novos hormônios que são ligados ao processo reprodutivo, preparando a gente para os processos reprodutivos. Mas nós vamos deixar isso para depois e nós vamos falar sobre esses hormônios posteriormente, beleza? Agora, quem são os hormônios? Os hormônios são substâncias que regulam a atividade orgânica, ou seja, são substâncias que vão regular. Regular de que forma? Eles podem tanto estimular quanto inibir alguma atividade, dependendo da taxa, dependendo da quantidade e do momento de liberação, os hormônios podem atuar tanto estimulando quanto inibindo ações do nosso organismo, beleza? Agora, qual é a natureza química dos hormônios? Basicamente, ok? Basicamente existem hormônios proteicos, como a insulina, e hormônios lipídicos, como, por exemplo, os hormônios esteroides. Tá? A testosterona, por exemplo, é um hormônio esteroide, lipídico derivado do colesterol. Então, são hormônios químicos. Agora, esses hormônios, eles precisam responder a ações. Como isso acontece? Observa comigo essa relação. Todas as vezes que ocorre a célula endócrina, que é a célula produtora de hormônio, aqui dentro, essas coisinhas são hormônios, ela libera um hormônio dentro do vaso sanguíneo. Esse hormônio é reconhecido por uma célula através de receptores. Então, na membrana celular existem receptores específicos desses hormônios. E essa célula é chamada célula-alvo. Cada hormônio atua sobre uma célula-alvo específica, ok? Existem células-alvo, existem hormônios específicos que vão atuar determinando o funcionamento do seu organismo, beleza? Então você tem que ter ideia.
A célula endócrina ou o órgão endócrino produz o hormônio, libera no sangue, que vai atuar em um órgão-alvo, em uma célula-alvo específico, que vai gerar uma resposta. Essa resposta pode ser uma resposta que vai ser estimulada ou inibida. Uma observação, vocês já ouviram falar sobre os feromônios. Feromônios, né? São substâncias sinalizadoras e reguladoras do comportamento. Então, esse comportamento do nosso organismo está ligado a um tipo de substância, uma variação chamada de feromônios, ok? Só a título de curiosidade, porque vocês sempre perguntam isso e a gente sempre cita o nosso comportamento. Esse feromônio é aquele liberado na atração sexual, reprodutiva, que a gente sente, entendeu? É que nós perdemos muito dessa ação, muito pelo fato de que nós usamos perfume, né? Nós sabonete, nós tomamos banho, né? E é importante tomar banho, gente. Apesar de a gente falar que não, que atrapalha os feromônios, mas a gente utiliza. Hoje, muito da ciência avança em produzir substâncias sintéticas que equivalem aos feromônios, trabalhando nesse contexto de comportamento, ok? Agora, esses hormônios, eles variam de acordo também com a solubilidade. Solubilidade em lipídio e solubilidade em água. Nós temos hormônios lipossolúveis e hormônios hidrossolúveis. Mateuzinho, o mecanismo de ação desses hormônios é diferente? É, ligeiramente diferente, principalmente no reconhecimento. Olha comigo no esquema. Um hormônio esteroide é um hormônio lipossolúvel. Pelo fato de ele ser lipossolúvel, ele atravessa a membrana plasmática com facilidade, via bicamada lipídica. E ele vai encontrar o seu receptor, lá no citoplasma. Este receptor pode induzir certos genes do DNA a produzir enzimas que vão gerar a resposta. Então, os receptores para os hormônios lipossolúveis estão dentro do citoplasma celular. Já os hormônios proteicos possuem receptores específicos na membrana que, a partir daí, enviam uma mensagem ativando as enzimas para a resposta a partir da célula-alvo. Então, os hormônios proteicos são reconhecidos na membrana. Já os hormônios lipossolúveis, como os esteroides, eles têm acesso livre para dentro da célula e o receptor dele está lá no citoplasma. Isso pode desencadear um processo de síntese através de um código genético, ok? Agora, e como ocorre o controle hormonal? Quais são os métodos de controle e como ele ocorre? Nós chamamos esse controle de feedback ou retroalimentação. Feedback significa uma resposta, tanto que o termo geral retroalimentação tem essa conotação, né? O que é isso? É a resposta que a célula-alvo dá à ação daquele hormônio. Isso é o feedback, é a resposta dada pela célula-alvo a partir da ação hormonal. Então, esse feedback ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando ele vai ser positivo? Quando ocorrer um estímulo. Ele é positivo quando determinado hormônio estimular a célula-alvo a desenvolver alguma coisa. Ele vai ser negativo quando a célula-alvo for inibida ou inibir alguma ação. Para ilustrar o que é o feedback, eu vou pegar um exemplo da ação de um determinado hormônio. Que hormônio? Um hormônio chamado TSH. O TSH é o hormônio estimulante da tireoide. Ele é produzido por uma glândula chamada hipófise. Então a hipófise produz o TSH. Esse TSH tem como órgão-alvo a tireoide. Então olha lá, a hipófise produz o TSH que atua sobre a tireoide. O que ele faz? Ele estimula a produção de T3 e T4. Quem é T3 e T4? Os hormônios produzidos pela tireoide. Então, o TSH estimula a tireoide a produzir T3 e T4 quando estão em baixos níveis. Baixos níveis de T3 e T4 estimulam, ou seja, positivo a hipófise a produzir TSH, que vai estimular a tireoide a produzir T3 e T4. Ok? Baixos níveis de T3 e T4 estimulam a hipófise a produzir TSH, que vai estimular a tireoide a aumentar a produção de T3 e T4. Isso é feedback positivo, eu estou estimulando. Agora, quando
o organismo percebe que existe um alto nível desses hormônios, o que ele faz? Ele avisa, hipófise, para, eu já tenho muito T3 e T4, então ele atua inibindo, negativando a hipófise. Ele fala, hipófise, para de produzir TSH. Então o alto nível de T3 e T4 inibe a hipófise e ela para de produzir T3 TSH. Quando ela para de produzir TSH, a tireoide para de produzir o T3 e T4, que diminui os níveis. Assim, o organismo regula o seu funcionamento. Ele regula a quantidade de hormônios, ok? Olhem, deem uma lida, revejam essa ação aí, muito cuidado. Agora, quais são as nossas principais glândulas? Quais são elas? Vamos aqui no esquema ver as nossas principais glândulas. São elas a hipófise, também chamada pituitária, que está aqui na base do encéfalo, a tireoide e a paratireoide, galera, e é tireoide, ok? Que estão aqui, ó, localizados no nosso pescocinho. Nós temos as suprarrenais, que estão acima dos rins, também chamada adrenais. Nós temos o pâncreas e as gônadas reprodutivas, o testículo nos homens e os ovários nas mulheres. Então essas são as nossas principais glândulas produtoras de hormônio. Nos nossos próximos slides, aguardem isso, nós vamos trabalhar com essas glândulas. Nós vamos falar de cada uma delas nas nossas próximas aulas, ok? Esperem essas informações, essa videoaula eu vou lançar para vocês gradativo, tá? Para que vocês fiquem curiosos. Revejam, aprendam essa base. No próximo vídeo que eu fizer para vocês sobre o sistema endócrino, eu vou falar para vocês só sobre a hipófise. Ok? Tranquilo? Sempre um prazer imenso e uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Não esqueça de dar o like aí pra gente no nosso canal, no nosso videozinho. Se inscrever também. Lembra sempre, Biologia é Vida. Mateuzinho com vocês e até a próxima.